Antes de impérios, antes de filósofos, antes mesmo da escrita, o vinho já existia. Muito antes de Sócrates discutir a verdade nas praças de Atenas, muito antes de Roma dominar o Mediterrâneo, seres humanos já haviam descoberto algo extraordinário, que o simples suco de uma fruta podia se transformar. Essa transformação não era apenas química, era cultural. E talvez tenha sido uma das primeiras experiências humanas com aquilo que hoje chamaríamos de civilização. A arqueologia nos leva ao Cáucaso, região que hoje inclui partes da Geórgia, Armênia e Turquia. Ali, em escavações arqueológicas, foram encontrados recipientes de cerâmica contendo resíduos de vinho datados de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Isso significa algo impressionante. Quando os primeiros vinhos estavam sendo produzidos, ainda não existiam pirâmides do Egito, cidades gregas, nem impérios romanos. O vinho já fazia parte da vida humana antes mesmo da história escrita começar. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sido uma das primeiras bebidas produzidas de forma intencional. O processo é quase mágico. Uvas maduras fermentam naturalmente. A natureza já havia criado o vinho. O ser humano apenas aprendeu a preservá-lo. Quando comunidades agrícolas começaram a cultivar uvas, perceberam algo curioso. Se o suco fosse armazenado em recipientes fechados, ele se transformava. A fermentação produzia aromas, sabores e efeitos inesperados. Mas o vinho não era apenas uma bebida. Ele rapidamente se tornou algo maior. Ele aparecia em celebrações, rituais, pactos sociais, momentos de descanso após o trabalho. O vinho criava encontros. E encontros criam cultura. A partir do Cáucaso e do Oriente Próximo, o vinho começou a viajar. Ele chegou à Mesopotâmia, depois ao Egito. Em pinturas egípcias de mais de 4.000 anos já vemos cenas de vinhedos e produção de vinho. No Egito, o vinho era considerado uma bebida nobre. Os faraós eram enterrados com jarros de vinho para a vida após a morte. A bebida havia deixado de ser apenas fermentação. Ela se tornará símbolo. Símbolo de abundância. Símbolo de celebração. Símbolo de vida. Talvez porque ele represente algo profundamente humano. O vinho nasce de um processo natural, mas exige paciência. Ele precisa de tempo. Tempo para fermentar. Tempo para amadurecer. Tempo para revelar seu sabor. Em certo sentido, o vinho é uma metáfora da própria experiência humana. Nada verdadeiramente interessante nasce pronto. Tudo precisa amadurecer. Outra característica fascinante do vinho é que ele raramente é consumido sozinho. Ao longo da história, o vinho aparece associado a encontros, mesas compartilhadas, conversas longas. Na Grécia Antiga, por exemplo, surgiria uma tradição chamada Simposium, encontros onde homens se reuniam para beber vinho e discutir filosofia. Ali, vinho e pensamento caminhavam juntos. Mas essa história pertence ao próximo episódio. Quando pensamos em vinho hoje, pensamos em gastronomia, cultura, prazer, refinamento. Mas tudo começou de forma muito simples. Uma fruta, um recipiente de cerâmica, tempo. E talvez seja por isso que o vinho atravessou milênios. Ele conecta algo muito antigo dentro de nós. A celebração da vida. Muito antes de livros, tratados filosóficos ou civilizações complexas, o vinho já fazia parte da experiência humana. Ele acompanhou o nascimento das cidades, das religiões e da própria cultura. Talvez por isso ele apareça tantas vezes na história. Porque o vinho não é apenas uma bebida. Ele é uma memória líquida da humanidade. No próximo episódio, vamos viajar para a Grécia Antiga para descobrir algo fascinante. Porque filósofos como Sócrates e Platão discutiam as ideias mais profundas da humanidade, enquanto bebiam vinho. Se você gostou desta série sobre cultura, história e civilização, inscreva-se no canal Mente e Cultura. Porque algumas das histórias mais interessantes da humanidade começam em lugares inesperados.